Meu nome é Capitã Molly Ball. Tenho 35 anos e sobrevivi às zonas de combate no Iraque. Mas nada poderia ter me preparado para a visão que eu teria na minha própria varanda. Meus pais, ambos na casa dos 70 anos, estavam tremendo do lado de fora da minha porta, com os lábios azuis de frio. Lá dentro, meus sogros ofereciam um jantar suntuoso repleto de estranhos. Meu pai, um veterano do Vietnã, tinha a mão trêmula sobre a longa cicatriz no peito, resultante de uma cirurgia cardíaca, enquanto minha mãe tentava se manter firme com os pés devastados pela artrite. O que aconteceu em seguida mudou tudo para todos nós. Antes de continuar, diga-me de onde você está assistindo. Por favor, apoie-me curtindo este vídeo e se inscrevendo no meu canal para saber como eu me certifiquei de que eles nunca mais machucariam minha família. Para entender a crueldade fria daquela noite, você precisa entender que ela não começou com uma porta trancada. O desprezo raramente começa. Começa com pequenas coisas, pequenas rachaduras na fundação que você ignora até que a casa inteira desabe. Para mim, tudo começou 2 anos antes, durante meu primeiro dia de ação de graças com a família do Caleb. Lembro-me da sensação de entrar na casa deles em Georgetown pela primeira vez. Não parecia um lar. Parecia um museu. O ar estava parado e cheirava levemente a graxa de limão e dinheiro velho. Caleb apertou minha mão, mas eu podia sentir o suor nervoso em sua palma. Seus pais, Sterling e Genevieve Thorne, nos cumprimentaram no saguão. Sterling, um homem cujo poder era usado tão casualmente quanto seu terno sob medida, me deu um aperto de mão breve e sem graça, seus olhos percorrendo um olhar rápido e indiferente dos meus calcanhares ao decote do vestido para o qual eu havia economizado 2 meses de salário. Genevieve foi pior. Ela sorriu, um traço perfeito de batom vermelho sem sangue, e beijou o espaço ao lado da minha bochecha. Ah, disse ela, com a voz transbordando de condescendência polida, um oficial do exército. Que patriota! A maneira como ela disse patriota, com uma pausa leve, quase imperceptível, fez com que parecesse uma condição encantadora, mas infeliz, como uma claudicação. O jantar foi uma aula magistral de humilhação sutil. A longa mesa de mogno estava posta com talheres que eu não sabia usar. E o peru, embora apresentado impecavelmente, estava tragicamente seco. Era uma metáfora perfeita para os próprios Thornes, lindos por fora, ocos e insípidos por dentro. Não perguntaram sobre minha carreira, minhas missões ou o que significava liderar soldados. As perguntas eram cirúrgicas, elaboradas para escavar minha linhagem, ou a falta dela. E o que seu pai faz, querida? Perguntou Genevieve, tomando um gole delicado de seu caro vinho tinto. Ele é carpinteiro, respondi, com uma onda de orgulho no peito. Ele constrói móveis sob medida. Sterling soltou um pequeno suspiro quase inaudível pelo nariz e levou um momento para enxugar os lábios com um guardanapo de linho. Ele então olhou para mim, com um sorrisinho irônico nos lábios. Trabalho honesto, pronunciou como se estivesse dando um veredito. Que admirável! Eu era tão ingênua na época, tão ansiosa para ser aceita, que cheguei a pensar que era um elogio. Eu não entendia que, no mundo deles, trabalho honesto era um eufemismo para operário, e admirável era como se chamava algo que você jamais desejaria para o seu próprio filho. Os pequenos cortes continuavam chegando. Quando Caleb e eu ficamos noivos, meus pais nos deram o presente mais precioso que podiam oferecer. Era um conjunto de sala de jantar feito à mão pelo meu pai em carvalho maciço. Ele levou 6 meses para fazê-lo. Lembro-me do cheiro de serragem em sua oficina, da visão de suas mãos calejadas e gentis lixando a madeira até que ficasse lisa como seda. Ele até gravou nossas iniciais, MC, dentro de um pequeno coração na parte inferior do tampo da mesa. Quando o levamos para a casa dos Thornes para mostrar a eles, Genevieve olhou para ele como se olhasse para uma pilha de lenha. Que charmoso, disse ela, sem conseguir focar o olhar. Podemos guardá-lo no porão. Pode ser útil como assento extra durante uma festa no jardim. Senti o sangue subir ao meu rosto. Olhei para Caleb, esperando que ele defendesse aquele pedaço do coração do meu pai, aquele monumento ao amor e ao trabalho. Em vez disso, ele se inclinou e sussurrou, com a voz apaziguadora,
mamãe só quer o melhor para nós, querida. Sabe, para a nossa casa principal. Naquela noite, chorei silenciosamente no meu travesseiro. Quando liguei para o meu pai para contar, sua voz era suave e firme do outro lado da linha. Está tudo bem, querida, disse ele, embora eu pudesse sentir a mágoa por baixo. Contanto que você esteja feliz. Minha felicidade, eu estava aprendendo, dependia da aprovação dos Thornes. O último sinal de alerta, aquele que ignorei deliberadamente, veio quando recebi meu bônus de realistamento. Era uma quantia significativa de dinheiro, ganha por me comprometer a mais anos de serviço, mais tempo longe de casa. Eu tinha orgulho disso. Contei meu plano a Caleb. Finalmente poderíamos dar a entrada para uma casa nos subúrbios da Virgínia, perto o suficiente da minha base, com uma característica crucial: um quarto no térreo para meus pais usarem sempre que nos visitassem. Ele pareceu animado no início, mas depois de um telefonema de 20 minutos com os pais, sua atitude mudou completamente. Ele não conseguia me olhar nos olhos. Molly, disse ele, mexendo no relógio, sobre o fundo da casa. Você acha que a gente podia simplesmente contar para todo mundo que vamos dividir meio a meio? Sabe, meus pais são sensíveis a essas coisas. Eu não gostaria que meu pai pensasse que eu não consigo sustentar minha própria família. Ele me pedia para mentir, para diminuir minha contribuição, para esconder meu sucesso, tudo para acalmar o ego do pai dele. Eu era uma soldada treinada em honra e integridade. Mas também era uma mulher apaixonada, desesperada para manter a paz. Então, como um soldado leal seguindo uma ordem questionável, concordei. Não percebi que tinha acabado de me rebaixar voluntariamente na minha própria vida, entregando o comando da fortaleza que estava prestes a construir. Olhando para trás, os sinais de alerta estavam todos lá, piscando como luzes de neon na neblina. Lembro-me de conhecer a irmã de Caleb, Beatrice, em uma festa de Natal em família. Ela era a ovelha negra da família, uma pintora que morava em um apartamento apertado em Nova York e irradiava uma espécie de desafio cansado. Depois da terceira taça de vinho, ela me encurralou perto da lareira. Olhou-me de cima a baixo, não com julgamento, mas com uma estranha espécie de pena. Você é corajoso, casando-se com alguém desta família, disse ela, com um sorriso irônico no rosto. Meu conselho? Nunca, jamais, deixe que eles tenham a chave da sua casa. Eu ri, pensando que ela estava apenas sendo dramática. Pensei, nossa família será diferente. Caleb e eu somos uma equipe. Eu estava errada. Não era uma piada. Não era um exagero. Era uma profecia. Quando eu era tolo demais e apaixonado demais para dar ouvidos, uma profecia da guerra que estava prestes a começar, não em algum deserto estrangeiro, mas bem na minha varanda. A profecia que Beatrice me dera se concretizou em uma noite fria de outubro. Eu estava voltando para casa depois de uma reunião informativa na base, com o coração leve de expectativa. Esta noite seria a nossa inauguração. Eu já tinha imaginado isso centenas de vezes, uma reunião pequena e aconchegante com alguns amigos da minha unidade, meus pais, talvez até Beatrice, se ela conseguisse vir de Nova York. Eu tinha comprado cidra de maçã de uma fazenda local, e a casa inteira cheirava ao potorri de canela que minha mãe tinha me ensinado a fazer. Era para ser uma celebração do nosso novo começo. Mas o que me recebeu não foi um começo. Foi uma invasão. O primeiro sinal foi a fila de carros caros estacionados em nossa tranquila rua suburbana. O segundo foi a reluzente van branca de uma empresa de buffet de elite de Washington, D.C., estacionada na minha garagem. Meu estômago se contraiu. Entrei pela porta da frente que havia deixado destrancada e a cena lá dentro me fez perder o fôlego. Minha casa havia desaparecido. Em seu lugar, havia um coquetel elegante e estéril. Jazz suave saía de caixas de som escondidas. Estranhos em vestidos de seda e ternos escuros seguravam taças de champanhe, rindo em tom abafado e importante. E no centro de tudo, como um general comandando suas tropas, estava Genevieve. Ela usava um vestido de festa prateado e cintilante,
comandando a equipe uniformizada que sistematicamente substituía meus buquês simples de margaridas da feira por arranjos imponentes e sem alma de orquídeas brancas. Meu potpourri de canela tinha sumido, substituído pelo aroma de um perfume caro. Ela me viu e deslizou até mim, me beijando no ar novamente. Molly, querida, decidi que sua festinha precisava de um upgrade. Espero que você não se importe. Ela não esperou por uma resposta. Ao lado dela, Caleb segurava uma taça de champanhe, com um sorriso fraco estampado no rosto. Ele acenou para mim, mas seus olhos se desviaram, buscando os convidados poderosos que sua mãe havia convidado. Ele não estava olhando para mim. Estava olhando para além de mim, para eles, as pessoas que andavam pela minha casa como se já fossem donas dela. Virei um fantasma na minha própria festa, uma garçonete sem uniforme. Flutuei pelos cômodos, com a mente entorpecida pelo choque. Fui à cozinha pegar um copo d'água, não champanhe. E, ao pegar a bandeja de gelo, ouvi a voz de Genevieve vinda da sala de estar, nítida e clara. Aquele quarto no térreo, ela dizia a uma mulher coberta de diamantes, o Sterling vai transformá-lo numa biblioteca magnífica. Será perfeito para entreter os seus clientes mais importantes. A bandeja de gelo escorregou dos meus dedos dormentes e caiu ruidosamente no chão. Meu sangue gelou. Aquele é o quarto do meu pai. O quarto que eu havia planejado para ele. O motivo pelo qual compramos esta casa específica. Meu choque se solidificou em um nó duro e frio de raiva. Saí da cozinha como um furacão e encontrei Caleb conversando com um advogado. Agarrei seu braço, meus dedos cravando-se em seu paletó caro. Caleb, sibilei, em voz baixa e urgente, sua mãe está planejando transformar o quarto do meu pai em uma biblioteca. Ele franziu a testa, um lampejo de irritação cruzando seu rosto por ter sido interrompido. Ele gentilmente tirou meus dedos do seu braço. Molly, não seja tão sensível, murmurou, seus olhos voltando-se para o advogado. É só uma ideia. Não é o momento. Você está me envergonhando. Ele me deu as costas, retomando a conversa sem hesitar, deixando-me sozinha no meio de uma sala lotada que momentos antes fora minha sala de estar. Eu não conseguia respirar. O ar estava carregado com suas risadas, seu perfume, sua arrogância. Eu precisava sair. Decidi ir buscar meus pais. A presença deles, a bondade simples e honesta deles, fariam com que este lugar parecesse meu novamente. Isso me ancoraria. Quando retornamos, a invasão havia se transformado em ocupação generalizada. Um manobrista de colete vermelho parou meu carro no final da rua. Desculpe, senhora, disse ele educadamente, esta área está reservada para o evento. Tive que estacionar a quase 2 quarteirões de distância. O vento de outubro soprava forte, cortando o cardigã fino da minha mãe. Passei o braço em volta dela e peguei o outro braço do meu pai, ajudando-o a percorrer a distância, sua respiração já soando um pouco irregular no ar frio. Finalmente chegamos à porta da frente. Peguei minha chave, a chave da minha casa. Ela deslizou na fechadura, mas não girou. Tentei novamente. Nada. Meu coração batia forte contra as costelas. Eles tinham trocado a fechadura. O pânico tomou conta de mim. Comecei a bater na porta, meu punho batendo contra a madeira maciça. Caleb, deixe-nos entrar. O som suave de 10 lá dentro vacilou por um segundo. A porta permaneceu fechada. Então, um rosto apareceu na janela de vidro ao lado da porta. Era Genevieve. Ela nos viu. Não havia como negar. Ela viu minha mãe tremendo, meu pai agarrando o peito, o rosto pálido sob a luz da varanda. Ela viu o desespero em meus olhos. Não havia nenhum sinal de preocupação, nenhum sinal de compaixão. Seu rosto era uma máscara de fria indiferença. Ela deu de ombros, de forma quase imperceptível, e então murmurou 2 palavras através do vidro que apagaram a última recha de esperança que eu tinha por esta família: estamos ocupados. O desespero se transformou no instinto de um soldado. Minha mente entrou em modo missão, avaliar a ameaça,
proteger seu pessoal e então agir. A ameaça era clara. Meu pessoal estava em perigo. Eu precisava agir. Corri pela lateral da casa, meus calcanhares afundando na grama macia, meus olhos procurando por uma entrada. Uma janela do porão estava entreaberta. Abri-a com um puxão, missei para cima e me espremi pela abertura estreita, caindo no chão frio de concreto abaixo. Subi as escadas correndo, a raiva queimando no peito. Cheguei à sala de estar e me deparei com uma cena surreal. Caleb estava rindo, uma risada alta e calorosa de uma piada que Sterling tinha acabado de contar. Ele estava completamente alheio, encasulado em seu mundo de privilégios enquanto meus pais congelavam em sua porta. Não hesitei. Lancei-me para a porta da frente, abri-a e gritei: "Pai, mãe!" Mas era tarde demais. A súbita rajada de ar quente e o choque da porta se abrindo foram demais para o corpo já estressado do meu pai. Ele cambaleou para a frente, com os olhos arregalados de confusão, e então desabou bem na soleira da porta da casa que eu havia construído para ele. O tempo pareceu parar. O jazz, as risadas, tudo se transformou num rugido ensurdecedor em meus ouvidos. Quando me ajoelhei ao lado do meu pai, gritando seu nome e procurando meu telefone para ligar para o 192, as primeiras palavras que saíram da boca de Sterling Thorne não foram: "Ele está bem." Não. Ele se virou para o manobrista e disse, com uma voz de pura conveniência irritada: "Mande alguém tirar esses carros para a ambulância passar." Isso parece horrível. O caos da sirene desapareceu no silêncio estéril da sala de espera de atendimento cardíaco do Innova Fairfax. O tempo se distorcia naquele lugar. Segundos se transformavam em minutos, minutos em horas. Os únicos sons eram o suave rangido dos sapatos das enfermeiras no linóleo, as páginas abafadas e distantes no interfone e o bip constante e implacável de um monitor cardíaco vindo de uma sala no final do corredor. O ar tinha um cheiro forte de antisséptico, um cheiro que parecia dissipar toda a esperança. Fiquei ali sentada, entorpecida, meu uniforme ainda cheirando a grama de onde eu havia rastejado pelo pátio. Eu era uma capitã, treinada para comandar, agir, resolver. Mas naquela cadeira, eu era apenas uma filha, paralisada por um medo tão profundo que parecia gelo em minhas veias. Meu telefone vibrou, uma intrusão áspera no silêncio. Era o Caleb. Por uma fração de segundo, uma parte tola e desesperada de mim ansiou por um pedido de desculpas, por um pingo de remorso. Atendi, minha voz um sussurro seco. "Alô?" A voz dele soou do outro lado da linha, não suave de preocupação, mas firme de fúria. "Molly, que diabos você está fazendo? Você estragou a noite toda. Minha mãe está mortificada. Seus pais precisavam mesmo ser tão dramáticos?" E assim, de repente, o gelo em minhas veias se estilhaçou. A dor, o medo, tudo congelou num piscar de olhos, transformando-se em algo duro e cortante: raiva. Todas as minhas ilusões sobre o homem com quem me casei, sobre a vida que deveríamos construir, se desfizeram em pó. O soldado assumiu. Eu não gritei. Não chorei. Minha voz assumiu o tom calmo e autoritário que uso no campo de batalha, aquele que não deixa espaço para negociação. "Não esteja na minha casa quando eu voltar", eu disse, cada palavra uma bala perfeitamente espaçada e fria. Essa é uma ordem direta. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais uma sílaba. A guerra havia sido declarada. Horas depois, um médico de uniforme azul finalmente apareceu. Parecia exausto, mas seu olhar era gentil. "Seu pai é um lutador", disse ele. "Ele está estável. As próximas 24 horas são críticas, mas ele já superou a pior parte." Uma onda de alívio tão intensa que quase me fez dobrar os joelhos me invadiu. Depois de acomodar minha mãe na cadeira ao lado da cama do meu pai, saí do hospital e entrei na noite fria. Só havia um lugar para ir. Dirigi direto para Arlington, para o apartamento da minha melhor amiga, Jasmine Jess Carter. Tínhamos servido juntas, e ela havia deixado o exército para se tornar uma advogada influente. Ela abriu a porta, olhou para o meu uniforme desgrenhado e para a dor estampada no meu rosto e fez o que só uma verdadeira amiga faria. Ela não disse nada.
Apenas me puxou para um abraço forte e esmagador que me mostrou que eu não estava sozinha. Lá dentro, ela me sentou no sofá, enrolou um cobertor grosso de lã em volta dos meus ombros e colocou uma caneca de chá fumegante em minhas mãos. Ela sentou-se à minha frente e apenas esperou. E então a história jorrou de mim: a festa, a biblioteca, a porta trancada, o colapso do meu pai, o telefonema do Caleb. Contei tudo a ela, as palavras jorrando numa torrente de dor e raiva. Jess ouvia, sua expressão ficando mais dura, mais fria, mais focada a cada detalhe. Quando terminei, ela não me disse frases vazias como "vai ficar tudo bem". Jess não era esse tipo de amiga. Ela era o tipo de amiga que te ajudava a revidar. Seus olhos, afiados e inteligentes, encontraram os meus. Eles infringiram a lei, Molly, disse ela, com a voz firme. Trocar as fechaduras de uma propriedade conjugal sem o seu consentimento constitui desapropriação ilegal. E deixar um idoso com problemas cardíacos abandonado, conscientemente, pode ser motivo para uma acusação de negligência. Não se trata apenas de uma disputa familiar. É passível de ação judicial. Ouvi-la impor termos legais à crueldade deles foi como um interruptor sendo acionado no meu cérebro. O caos das minhas emoções começou a se organizar. A mágoa ainda estava lá, mas agora tinha um propósito. Meu comandante interior, aquele que estivera adormecido, estava começando a despertar. Certo, eu disse, com a voz mais firme. Qual é o primeiro passo? Informações, respondeu Jess imediatamente. Precisamos de provas. Comece pelo dinheiro. Seguindo o exemplo dela, peguei meu celular e abri o aplicativo do nosso banco conjunto. Fiquei sem fôlego. Um único saque enorme 3 dias antes, $40.000. Meu bônus de reengajamento, perdido. Ao rolar a tela para baixo, vi a cobrança correspondente, um pagamento de $22.000 para a Torn Elite Catering and Events. A mentira me encarava em preto e branco. Caleb não tinha simplesmente concordado com o grupo. Ele havia financiado ativamente a invasão usando o meu dinheiro, dinheiro que ganhei dedicando anos da minha vida a servir o nosso país. Não foi um mal-entendido. Foi uma operação premeditada. Eu tirava prints metodicamente de cada transação. Cada toque do meu dedo era como carregar uma bala num carregador. Enquanto eu enviava os arquivos para o Jess, um número desconhecido apareceu na minha tela. Hesitei, mas depois atendi. Olá, Molly. É a Beatrice, irmã do Caleb. Sua voz tremia. Sinto muito. Eu vi tudo. Eu tive que ligar. Ela respirou fundo, trêmula. Eles fizeram a mesma coisa comigo quando comprei meu primeiro apartamento em Nova York. Vieram de avião, redecoraram e tentaram colocar a antiga governanta para cuidar de mim. É assim que eles operam. É assim que eles mantêm o controle. Eles não vão parar. A confissão dela foi a última informação crucial. Não era pessoal. Era processual. Era o manual deles para aquisições OX. Obrigada, Beatrice, eu disse, com a voz baixa, mas firme. Você não tem ideia de como isso ajuda. Quando desliguei, olhei para Jess. A mulher de coração partido que entrará naquele apartamento uma hora antes havia sumido. Em seu lugar, estava um capitão, de olhos lúcidos e resoluto. A dor havia se dissipado, deixando para trás a dureza e a firmeza da determinação. Meus sentimentos pessoais eram irrelevantes. Ora, esta era uma missão. Se alguma vez a sua gentileza foi confundida com fraqueza, por favor, apoie-me clicando no botão de curtir e deixe-me saber nos comentários. Basta digitar Time Molly se estiver comigo nesta luta. Saber que não estou sozinha significa muito. Respirei fundo, me acalmando, e encontrei o olhar de Jess. A dor ainda estava lá, uma dor surda sob a superfície, mas não me dominava mais. Certo, Jess, eu disse, com a voz desprovida de qualquer tremor. Me informe. Qual é o nosso plano de ataque?
Saí do apartamento de dias antes do nascer do sol, a adrenalina da nossa sessão de estratégia noturna substituída por uma exaustão profunda e oca. O plano de batalha estava definido, mas o soldado estava sem energia. Dirigi até o hospital, o zumbido baixo do motor era o único som no silêncio que precedia o amanhecer. Encontrei minha mãe dormindo na cadeira de visitas, dura e implacável, com a cabeça caída em um ângulo desconfortável, a mão ainda segurando frouxamente a do meu pai. Ela parecia tão pequena, tão frágil. Acordei-a delicadamente e a convenci a me deixar levá-la para casa para descansar. Depois de uma conversa tranquila com a enfermeira, que confirmou que meu pai estava firme, saí para a luz pálida da manhã, e fiquei à deriva. Eu não podia voltar para a casa da Jess. Não conseguia encarar as perguntas em seus olhos penetrantes e gentis naquele momento. E eu certamente não podia voltar para aquela casa. Não era mais meu lar. Era território inimigo, um lugar que eu precisava criar estratégias para recuperar. Então, eu simplesmente dirigi. Dirigi sem rumo pelas estradas sinuosas do subúrbio da Virgínia. As casas impecáveis e os gramados bem cuidados eram um borrão do lado de fora da minha janela. Eu era capitão do Exército dos Estados Unidos, comandante de soldados responsável por milhões de dólares em equipamentos. Mas, naquele momento, me senti como uma criança perdida, sem rumo e completamente sozinha, sem um porto seguro para onde me voltar. Minha mente estava em branco, exceto por uma luz tênue e convidativa, a lembrança de um pequeno restaurante de beira de estrada que meu pai e eu costumávamos frequentar nas manhãs de sábado. O Roses Diner parecia exatamente o mesmo, uma constante reconfortante em um mundo que acabará de virar de cabeça para baixo. O aroma familiar de café coado e bacon frito me envolveu como um cobertor quentinho enquanto eu me acomodava em uma mesa no canto, na esperança de ficar invisível. Mas ninguém é invisível no Roses. A própria Rose, uma mulher de uns 60 anos com uma coroa magnífica de cabelos grisalhos e um brilho nos olhos, veio com uma cafeteira. Ela encheu minha caneca e então parou, me olhando atentamente. Molly, querida, você não parece muito bem. Tentei esboçar um sorriso, mas ele me pareceu frágil, como se fosse rachar. Estou bem, Rose. Só uma noite longa. Ela não acreditou nem por um segundo. Colocou a panela no chão e uma mão quente firme no meu ombro. Você mente muito mal, soldadinha, disse ela, com a voz suave, mas firme. Como está seu pai? Semana passada, ele estava aqui se gabando daquela treliça de rosas que você construiu para sua mãe. Sua pergunta simples e genuína, a lembrança do orgulho simplório do meu pai, era a única coisa capaz de romper minhas defesas. A armadura que eu havia construído com tanto cuidado nas últimas 12 horas simplesmente se dissolveu. As lágrimas que eu não me permitirá derramar finalmente vieram, quentes e silenciosas, rolando pelo meu rosto e pingando no tampo da mesa de fórmica. Senti um soluço preso na garganta. Não contei a ela toda a história horrível. Não consegui. Só consegui dizer com a voz abafada que meu pai estava no hospital, que tinha havido um incidente em casa. Rose não insistiu em detalhes. Apenas assentiu com profunda empatia, deu mais um tapinha no meu ombro e voltou para a cozinha. Alguns minutos depois, ela retornou. Ela colocou uma tigela enorme e fumegante à minha frente, e o aroma intenso de frango e ervas subiu até mim. Era sua famosa sopa de frango com macarrão, rica em legumes e macarrão caseiro. Ao lado, um biscoito de leitelho fofinho e dourado. Coma, disse ela, sem deixar espaço para discussão em seu tom. É por conta da casa. Os soldados têm que comer. Peguei a colher, com as mãos tremendo levemente. O primeiro gosto foi uma mistura perfeita de caldo saboroso e sal, o sal da sopa e o sal das minhas lágrimas. Era mais do que apenas uma refeição. Era cuidado. Era alimento para uma alma que estava carente de bondade. Era reconhecimento. No mundo onde a família do meu marido me via como um obstáculo, um problema a ser resolvido, esta mulher, uma quase estranha, me via como eu era, uma guerreira em sofrimento, uma filha em medo, e ela me ofereceu graça, sem questionar.
Lembrei-me das histórias da Marinha Cajun durante o furacão Katrina, de pessoas comuns em seus barcos de pesca enfrentando a tempestade, não porque receberam ordens, mas porque era a coisa certa a fazer. Nos momentos mais sombrios, é o bem. Enquanto eu comia lentamente a sopa, sentindo seu calor se espalhar por mim, um homem alguns bancos abaixo no balcão se virou. Era mais velho, com o rosto envelhecido e olhos gentis, usando um boné de beisebol verde desbotado com o globo terrestre e o emblema de âncora do Corpo de Fuzileiros Navais. Com licença, senhora, disse ele, com a voz grave de barítono. Ouvi Rose dizer que seu pai era vietnamita. Assenti, enxugando os olhos com um guardanapo. Sim, senhor. Exército. Ele assentiu lentamente, com um aceno respeitoso. Mande lembranças minhas para aquele irmão. E aqui está. Ele tirou uma carteira de couro surrada do bolso de trás e colocou uma nota de $20 novinha em folha no balcão, ao lado da minha tigela. Compre uma revista ou algo assim para ele no hospital. Temos que cuidar da nossa. Olhei para a nota de $20, depois para o rosto dele, e fiquei sem palavras. Tudo o que consegui fazer foi sussurrar, obrigada. Ele apenas tocou a aba do boné. Semper Fi. Sentei-me ali em um humilde restaurante de beira de estrada na Virgínia e percebi que, no espaço de 1 hora, recebi mais calor genuíno, mais apoio incondicional e mais camaradagem verdadeira do que recebi da família Thorne em 2 anos. Eles não eram do meu sangue. Não estavam ligados a mim por lei ou casamento. Mas eram o meu povo. Eram a minha unidade. Eram a família que você encontra quando aquela que você pensava ter revela sua verdadeira face. Segurei a tigela de sopa quente nas mãos, uma pequena âncora na tempestade. E pela primeira vez desde que meu mundo desmoronou, não me senti tão sozinha. O calor do Roses de Ner me sustentou pelos dias seguintes. Era uma paz frágil, uma trégua temporária em uma guerra que eu sabia que estava longe de terminar. Passei o tempo me deslocando entre o hospital e o apartamento de Jess, que havia se tornado meu centro de comando de fato. Meu pai estava ficando mais forte, sua cor estava voltando, suas piadas se tornando mais frequentes, ainda que sussurradas. Por um breve momento, me permiti ter esperança de que os Thornes, diante das graves consequências de suas ações, finalmente tivessem entendido. Essa esperança foi apagada pela chegada de uma cesta de presentes. Não era qualquer cesta de presentes. Era um monumento à falta de noção, entregue por um entregador da Dinha de Luca, o tipo de lugar que Genevieve frequentava. A cesta de Vime era do tamanho de uma pequena mala, transbordando de coisas que um homem se recuperando de um ataque cardíaco era expressamente proibido de ter: uma garrafa de Bordeaux francês, fatias de queijo suíço picante, chocolates belgas ricos e salame italiano curado. Minha mãe olhou para ele, com a testa franzida em confusão. Eles não entendem, não é, querida, murmurou. Ah, eles entenderam, eu entendi perfeitamente. Não era um presente. Era uma performance. Foi uma jogada de relações públicas, uma demonstração de preocupação cuidadosamente planejada, não para confortar os doentes, mas para absolver os culpados. Dentro, havia um cartão com a letra elegante e cursiva de Genevieve: querido Arthur, desejo-lhe uma rápida recuperação. A noite inteira foi apenas um terrível mal-entendido. Um mal-entendido. A palavra ecoou no silencioso quarto do hospital. Eles já estavam reescrevendo a história, reduzindo sua crueldade calculada a uma simples gafe social. Meu estômago se apertou. Esta era a primeira fase da contraofensiva deles. A segunda fase chegou naquela noite, por meio de um telefonema de Caleb. Sua voz, antes carregada de raiva, agora era doce e melosa, um tom que reconheci como sua voz de mãe que lida com tudo. Querida, ele começou, estou tão preocupado com o seu pai. Sinto muito, muito mesmo, que as coisas tenham saído tanto do controle. Mamãe está se sentindo péssima. Ela nunca quis que nada disso acontecesse. Fiquei em silêncio, ouvindo. Ele continuou, com a voz transbordando de falsa sinceridade. Sabe, talvez se você ligasse para ela, só para que ela soubesse que entende, isso ajudaria muito.
Ela estava sob muito estresse organizando tudo. Ela só queria impressionar todo mundo para nós. Senti o ar escapar dos meus pulmões. Ele não estava apenas inventando desculpas para ela. Ele estava reformulando os papéis. Na versão dele da história, Genevieve era vítima do estresse, e eu era irracional que não conseguia entender. Ele estava me pedindo, a filha cujo pai havia internado, que me desculpasse com o arquiteto de todo o desastre. Era uma técnica clássica de gaslighting, distorcer a narrativa até que a vítima questionasse sua própria realidade. Senti um nó frio de náusea no estômago. A terceira fase foi executada pelo próprio Sterling no dia seguinte. Ele não se preocupou com falsa doçura. Seu tom era o mesmo que usava em uma sala de reuniões, calmo, autoritário e totalmente inflexível. Molly, disse-lhe sem preâmbulos, acho que está na hora de todos começarmos a agir como adultos. O que aconteceu foi lamentável, mas sua decisão de proibir Caleb de entrar em sua própria casa é um exagero. Legalmente, você não tem esse direito naquela casa. Ele fez uma pausa, deixando a ameaça velada pairar no ar entre nós. Não quero que isso se torne uma questão legal. Seria complicado para todos. Deixem Caleb voltar para casa. Vamos todos nos sentar e discutir isso em família. Era uma oferta de paz entregue com a arrepiante finalidade de um ultimato. Era a voz de um invasor exigindo os termos da rendição. Ele não estava pedindo uma conversa. Estava me informando do resultado inevitável. Lembrei-me de algo do meu treinamento série: sobrevivência, evasão, resistência e fuga. Os instrutores nos ensinaram as táticas psicológicas usadas para desmantelar prisioneiros de guerra, isolá-los, desorientá-los, manipular a verdade e alternar entre gentileza e ameaças para desequilibrá-los. Os Thornes estavam executando o manual com perfeição. A cesta de presentes era a gentileza. O telefonema de Caleb era a desorientação. E este telefonema de Sterling era a ameaça. O objetivo deles não era a reconciliação, era a submissão. Não lhe dei a satisfação de uma resposta. Apenas fiquei em silêncio, deixando suas palavras se evaporarem. Pensei, tolamente, que meu silêncio poderia ser uma arma, que se eu não interviesse, eles eventualmente ficariam sem munição e recuariam. Eu estava errado. Eles não estavam recuando. Eles estavam intensificando a situação. O golpe final veio na manhã seguinte. Eu estava sentado ao lado da cama do meu pai, lendo para ele a seção de esportes do Washington Post, quando meu celular vibrou com um novo e-mail. O remetente não era um Thorne. Era do domínio oficial do escritório de advocacia de Sterling. O assunto era uma lança fria e legalista lançada diretamente ao meu coração: notificação formal sobre acesso a bens conjugais em posse conjunta. Minhas mãos começaram a tremer ao abri-la. Era uma carta meticulosamente redigida, cheia de frases como obstrução ilegal e dever fiduciário. Afirmava, em termos inequívocos, que se eu continuasse a impedir indevidamente Caleb de entrar na residência, a empresa dele seria obrigada a buscar intervenção judicial imediata. E era isso. O ponto final. Eles haviam superado a pressão social e a manipulação emocional. Agora, estavam usando a lei como arma contra mim. Usavam seu poder, seu dinheiro e sua influência para esmagar formal, legal e publicamente minha resistência. Eles não eram mais apenas uma família tóxica. Eles eram um inimigo. Olhei da tela brilhante do meu celular para o meu pai, que havia cochilado, com o peito subindo e descendo em um ritmo constante e tranquilo. A visão de sua vulnerabilidade, de sua força silenciosa, solidificou minha determinação. O tempo da resistência silenciosa havia acabado. O tempo das retiradas estratégicas havia acabado. Eles trouxeram a batalha até mim. E como qualquer soldado sabe, quando o inimigo está à porta, você não espera. Você revida. Eu estava sentado no Starbucks do hospital, com o e-mail ameaçador do escritório de advocacia de Sterling queimando a tela do meu celular. Cada termo jurídico cuidadosamente escolhido era um tijolo na parede que eles estavam construindo ao meu redor, tentando me encurralar. Minha mão tremia,
um tremor sutil que revelava a raiva que fervia sob minha pele. Peguei meu café, e a xícara bateu no pires, uma onda escura e amarga chacoalhando sobre a cerâmica branca. O cheiro de café expresso queimado enchia o ar, combinando perfeitamente com o gosto acre da injustiça em minha boca. Enquanto eu me atrapalhava com um guardanapo, meu telefone vibrou na mesa. O identificador de chamadas dizia: Genevieve Thorne. Meu treinamento me dizia para não lidar com o inimigo nos termos dele, mas um instinto mais frio tomou conta. Eu precisava ouvir. Precisava confirmar toda a extensão da ilusão deles. Atendi. Sua voz, suave e doce como mel envenenado, chegou aos meus ouvidos. Molly, querida, Sterling acabou de me contar sobre o desentendimento com os advogados. Eu simplesmente não consigo acreditar que você deixou as coisas chegarem a esse ponto. Ela soltou um suspiro delicado e teatral. Mas, como sou uma pessoa maior, estou disposta a perdoar seu pequeno desabafo. Tomei a liberdade de fazer uma reserva para nós 4 no Yet Little Washington para sábado à noite. Vamos nos arrumar, jantar deliciosamente e simplesmente esquecer que todo esse incidente infeliz aconteceu. Considere isso sua oportunidade de se desculpar e consertar as coisas. Fiquei paralisado, o telefone parecia um bloco de gelo contra minha bochecha. Ela não se arrependeu. Não sentiu nada. Não era um ramo de oliveira. Era um chamado. Ela estava me oferecendo uma chance de voltar às boas graças deles, de ser perdoado pelo crime de reagir à sua própria crueldade calculada. Foi o ato de guerra psicológica mais profundo e insultuoso que já presenciei. Ele estava acordado, sentado contra os travesseiros, a cor finalmente retornando ao seu rosto. Ele olhou para a tempestade nos meus olhos, tirou o canal de esportes da TV e esperou. Contei tudo a ele, sobre o e-mail, sobre o telefonema de Genevieve, sobre sua magnânima oferta de perdão. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. Molly, disse ele, com a voz firme e calma de um homem que já tinha visto batalhas muito piores, ouvi você falando ao telefone com Caleb na outra noite. Você precisa parar de tentar nos proteger. Estamos bem. É hora de se proteger. Ele estendeu a mão e pegou a minha. A dele era de carpinteiro, calejada e forte, uma mão que passará a vida construindo coisas. Em uma guerra, disse ele, com um aperto firme, você não vence apenas cavando trincheiras. Você defende e defende, mas eventualmente perde o moral. Chega um ponto em que você tem que parar de se defender e começar a revidar. Você tem que fazer o inimigo pagar um preço por cada centímetro de terreno que tentar tomar. Se não fizer isso, eles continuarão avançando até que não reste nada de você. Suas palavras me atingiram como um jato de água fria. Ele não estava apenas me dando um conselho. Estava me dando uma ordem direta. Estava me lembrando do meu dever, não apenas como filha, mas como soldado, de defender meu território. Um verso de uma palestra de Brené Brown passou pela minha cabeça. Coragem era falar a verdade mesmo quando a voz tremia. Naquele momento, uma chama límpida e incandescente se acendeu em minha alma, queimando os últimos vestígios de medo, dúvida e a patética esperança de que aquela família pudesse mudar. Apertei a mão do meu pai, levantei-me e saí para o corredor. Meus ombros estavam eretos. Meu propósito era absoluto. Encontrei o nome de Caleb nos meus contatos e apertei o botão de chamada sem hesitar. Ele atendeu ao primeiro toque, com a voz carregada de um otimismo irritante e alheio. Querida, você recebeu o recado da mamãe, certo? Da pousada. Não é fantástico? Interrompi-o, com a voz tão fria e monótona quanto o gelo. Caleb, ouça com muita atenção, porque só vou dizer isso uma vez. O silêncio do outro lado da linha foi imediato. Não irei a esse jantar, declarei, cada palavra precisa. Não vou consertar as coisas porque não sou eu quem está errado. Você tem 24 horas para retirar todos os seus itens da minha casa. Se suas coisas não forem levadas até amanhã a esta hora, eu as embalarei pessoalmente em sacos de lixo resistentes e as deixarei na calçada para coleta. Ele gaguejou, uma mistura patética de choque e descrença.
Você não pode, Molly. Essa é a nossa casa. Não, corrigiu, minha voz cortando seu protesto. A casa é minha. Paguei 70% dela com um bônus de realistamento militar, dinheiro que ganhei arriscando minha vida no Afeganistão enquanto você estava em segurança em um escritório com ar-condicionado em Washington, D.C. Você me pediu para mentir sobre isso para proteger seu ego frágil. E, como uma tola, concordei. Mas isso acabou. Tudo isso. Este casamento, minha paciência, meu silêncio, acabou. Ouvi um som frenético de luta, um abafado me dá esse telefone. E então a voz aguda e estridente de Genevieve rompeu no meu ouvido. Sua garotinha insolente. Você não tem ideia de com quem está falando. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, um sorriso genuíno surgiu em meus lábios. Era um sorriso frio e amargo, o sorriso de um soldado que acaba de aceitar os termos de compromisso. Se você já teve que traçar uma linha dura na areia para proteger sua paz, por favor, clique no botão de curtir para ficar do meu lado. E nos comentários, escreva apenas uma palavra: limites. Vamos preencher os comentários com essa palavra como um lembrete da nossa força. Ah, eu sei exatamente com quem estou falando, Senhora Thorne, eu disse, minha voz agora perigosamente calma. E você, seu marido e seu filho estão prestes a descobrir exatamente com quem vocês andaram se metendo. Não esperei que ela gritasse de volta. Não lhe dei mais um segundo do meu tempo. Apertei o ícone vermelho na tela, encerrando a ligação e encerrando um capítulo inteiro da minha vida. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Estava repleto de uma clareza aterradora e estimulante. A verdadeira batalha estava apenas começando. Depois de encerrar a ligação com Genevieve, não perdi um segundo. A tempestade emocional havia passado, deixando para trás um campo de batalha frio e claro. Dirigi direto do hospital para o consultório de 10 na Rua K, em Washington, D.C. Não era uma ligação social. Era uma missão. O escritório de Jazz não era o que se esperaria de um advogado de alto escalão. Não havia mesas de mogno nem poltronas de couro abafadas. Era minimalista, limpo e impiedosamente organizado. Cada arquivo era organizado com precisão militar. Uma única pintura abstrata, poderosa, estava pendurada na parede, um toque de cor desafiador em um espaço monocromático. Era um escritório projetado para um único propósito: vencer. Ficamos em pé diante da grande mesa de conferências, a superfície polida refletindo nossos rostos determinados. Tudo bem, capitã, disse Jazz, com a voz séria. Me deu um relatório completo da situação. Comecei a apresentar as evidências metodicamente, aplicando os princípios do processo de tomada de decisão militar que eu conhecia de cor. Primeiro passo: recebimento da missão. Minha missão era proteger meu território e neutralizar a ameaça. Segundo passo: análise da missão. Apresentei os fatos principais a Jazz. Primeiro, a parte financeira, disse eu, abrindo os extratos bancários no meu tablet. Comprovante do meu pagamento inicial de 70% por meio do meu bônus de reingresso. O saque subsequente de $40.000 feito por Caleb. O pagamento de $22.000 para a Thorne Elite Catering. Passei para o próximo arquivo. Segundo, comunicações. O e-mail do Caleb me pedindo para mentir sobre a divisão 50/50. O e-mail ameaçador do escritório de advocacia do Sterling. A cada prova que eu apresentava, Jess pegava o arquivo, guardava-o em um envelope plástico transparente e o guardava em uma pasta cuidadosamente etiquetada: finanças, correspondência, intenção. A mesa grande não era mais um móvel. Era o nosso mapa de guerra. Minha dor caótica estava se transformando em um portfólio de inteligência organizado e acionável. Ótimo, disse Jess, com a concentração absoluta. Temos um motivo e uma pista. Agora, vamos proteger o recurso. Ela olhou para mim. Primeiro, o mais importante, capitão, vamos retomar sua base de operações. Sua eficiência era impressionante. Ela pegou o telefone, com a voz calma e autoritária. Primeiro,
Para uma empresa de chaveiros e segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana, preciso que uma equipe seja enviada imediatamente para uma residência no condado de Fairfax. Troca completa da fechadura, de todas as portas externas e um orçamento para a instalação de um sistema de segurança com 4 câmeras o mais rápido possível. Ela escutou por um momento. Sim, a dona está comigo. Ela tem provas de entrada ilegal e motivos para temer por sua segurança. Em seguida, ela ligou para o número não emergencial do Departamento de Polícia do Condado de Fairfax. Sim, sou a advogada representando a capitã Molly Ball. Teremos um chaveiro na residência dela em aproximadamente 1 hora. Dada a natureza contenciosa da situação com o ex-marido dela, solicitamos a presença de uma viatura policial para manter a paz. Não prevemos violência, mas estamos tomando todas as precauções. As ações decisivas de Des romperam meu medo persistente. Ela não estava apenas dando conselhos. Ela estava executando um plano, transformando meu desejo abstrato por justiça em uma lista concreta de tarefas. A missão estava em andamento. 1 hora depois, eu estava na entrada da minha garagem, com uma viatura policial estacionada discretamente na calçada. Era uma sensação surreal precisar de escolta policial para entrar na minha casa. O chaveiro, um homem tranquilo e eficiente, mandou furar as fechaduras antigas e comprometidas em minutos. Enquanto ele trabalhava, entrei. A casa estava uma bagunça, repleta de vestígios da festa, taças de champanhe abandonadas, guardanapos amassados, o cheiro fraco e enjoativo de perfume velho. Meu primeiro instinto foi começar a limpar, para apagar a violação. Mas aí meu treinamento começou. Eu não estava ali para limpar. Eu estava fazendo uma avaliação de danos. Peguei meu celular e comecei a documentar tudo, meus movimentos precisos e metódicos. Fotografei os vestígios remanescentes da ocupação, um lenço de seda pertencente a Genevieve pendurado sobre uma cadeira no quarto de hóspedes, sua caixa de joias cara deixada aberta sobre a penteadeira. Eles pretendiam ficar. Então, no quarto térreo, o quarto do meu pai, eu ouvi. Sobre a mesa que Sterling claramente havia reivindicado como sua, em meio a uma pilha de seus documentos legais, havia uma única folha de papel. Era um formulário de mudança de endereço do USPS parcialmente preenchido. Os nomes listados eram Sterling e Genevieve Thorne. O endereço antigo era o da casa deles em Georgetown. O novo endereço era o meu. Senti um choque, uma onda de eletricidade fria e triunfante. Era isso. A prova cabal. Não era mais apenas uma evidência circunstancial. Era uma prova concreta do plano premeditado deles para me despojar para sempre. Tirei 1 dúzia de fotos daquele formulário de todos os ângulos imagináveis. Voltei para a rua K com a sensação de ter concluído com sucesso uma missão secreta de reconhecimento. Enviei as fotos para o servidor seguro do Jazz. Quando a imagem do formulário de mudança de endereço apareceu no grande monitor de seu escritório, seus olhos brilharam com o brilho predatório de uma advogada que sabe que tem um caso incontestável. Checkmate, ela sussurrou, com um sorriso lento e perigoso se espalhando pelo rosto. Esta é a prova de intenção, intenção calculada e premeditada de cometer fraude. Ela pegou o celular. É hora de enviar os convites para a negociação. Vamos chamá-los aqui, no nosso terreno. Eles vão achar que estão vindo para uma negociação. Não têm ideia de que estão entrando em uma corte marcial. Ela fez uma pausa, com o dedo pairando sobre a tela, e aquele sorriso misterioso retornou. E acabei de receber um e-mail de confirmação, disse ela, olhando para mim com os olhos brilhando. Parece que Beatrice Thorne também gostaria de participar desta reunião. Ela disse que tem alguns documentos familiares que gostaria de compartilhar. Uma testemunha de dentro do acampamento inimigo. Todas as peças estavam agora no lugar no tabuleiro. Só faltava acionar a armadilha. No dia da reunião, vesti-me com o mesmo esmero que usaria para uma inspeção militar formal. Meu uniforme estava perfeitamente passado, meu cabelo preso em um coque severo, como manda o regulamento. Eu não estava me vestindo como Molly, a esposa ferida.
Eu me apresentava como Capitão Ball, um oficial preparado para um tribunal. Senti uma estranha calma me invadir. Eu não estava nervoso. Eu estava pronto. A sala de conferências de Jazz era cercada por vidro do chão ao teto, uma caixa transparente no coração da rua K. Não oferecia cantos para se esconder, nem sombras para obscurecer a verdade. Os Thornes, que prosperavam com acordos secretos e insinuações sussurradas, estavam prestes a ser expostos sob o brilho intenso e implacável da luz. Chegaram pontualmente, com a arrogância inabalável de quem nunca perdeu uma luta. Sterling estava impecável em um terno escuro risca de giz que provavelmente custou mais que o meu carro. Genevieve usava um vestido creme, um cachecol Hermes vibrante amarrado artisticamente no pescoço, um escudo de elegância artificial. Caleb o seguia, pálido e ansioso, um fantasma assombrando o jogo de poder de seus próprios pais. Ele não me olhava nos olhos. Sentaram-se em frente a Jazz e a mim. Sterling colocou sua carapaça de couro sobre a mesa com um baque suave e autoritário e imediatamente assumiu o comando. Tudo bem, Sra. Carter, começou ele, com a voz transbordando condescendência, fico feliz que todos possamos nos reunir. Espero que possamos resolver o pequeno desabafo da Molly de forma rápida e discreta. Estamos dispostos a ser generosos. Jazz não se mexeu. Ela simplesmente levantou a mão, um gesto simples e silencioso que, de alguma forma, o silenciou instantaneamente. Sr. Thorne, disse ela, com a voz educada, mas afiada, obrigada por ter vindo, mas hoje o senhor não falará. O senhor estará ouvindo. A mudança de poder foi imediata e absoluta. Sterling abriu a boca e depois fechou. Ele pareceu, pela primeira vez desde que o conheci, completamente desnorteado. Levantei-me. Não olhei para Caleb. Não olhei para Genevieve. Olhei diretamente para Sterling, a cabeça da cobra. Segurei um controle remoto e o apertei. O grande monitor na parede piscou e ganhou vida. Este é um relatório pós-ação, eu disse, com a voz firme, isenta de emoção, o mesmo tom que eu usaria para informar um general em comando. No dia 15 de outubro, por volta das 19 horas, ocorreu uma ocupação não autorizada da minha residência particular. Essa ação resultou diretamente em uma emergência médica envolvendo o Sr. Arthur Ball, um veterano do Vietnã de 72 anos com histórico documentado de doença cardíaca, que foi hospitalizado por sofrimento e exposição. Clique. A tela mostrou a fatura de $22.000 do Thorne Elite Catering. Clique. O extrato bancário mostrando o saque de $40.000 da nossa conta conjunta 3 dias antes. Clique. A fatura do chaveiro pela troca de emergência da fechadura. A cada slide, eu sentia a atmosfera na sala de vidro ficando mais fria e tensa. Guardei o melhor para o final. Clique. Uma fotografia em alta resolução e em close do formulário de mudança de endereço do USPS com seus nomes, seus endereços em Georgetown e meu endereço na Virgínia claramente visíveis. Isso não foi um mal-entendido, concluí, virando-me para encará-los de frente. Foi uma campanha calculada e premeditada para tomar ilegalmente o controle de um ativo compartilhado. Foi um ato de agressão deliberada e maliciosa. Genevieve soltou uma risada curta e cortante, embora soasse frágil. Isso é um absurdo. Alguns papéis perdidos. Sterling, recuperando a compostura, adotou um tom de desdém. Isso tudo são conjecturas circunstanciais, senhorita Carter. A senhora não tem nada. Pelo contrário, interrompeu Jazz, com a voz suave como seda. A porta da sala de conferência se abriu e Beatrice Thorne entrou. Ela parecia apavorada, mas decidida. Segurava um tablet. Não é conjectura, pai, disse ela, com a voz trêmula, mas clara. Ela caminhou até a mesa e entregou o tablet para Jazz, evitando os olhares atordoados e horrorizados dos pais. Jazz conectou o tablet ao monitor. Uma sequência de e-mails apareceu na tela, trocada entre Sterling e Genevieve Thorne. A estratégia deles, nas próprias palavras deles, foi exposta. Lemos a discussão sobre como desgastar Molly psicologicamente,
como alavancar a lealdade de Caleb e como me convencer a vender minha parte da casa com prejuízo depois que eles tivessem estabelecido residência com sucesso. E então veio a última e condenatória frase, escrita pela própria Genevieve: a pequena soldadinha é teimosa. Precisamos mostrar a ela de uma vez por todas quem está no comando aqui. Um silêncio mortal e sufocante tomou conta da sala. A cor desapareceu do rosto de Sterling. Genevieve parecia ter levado um tapa, a mão voando para o cachecol Hermes como se para se proteger de um ataque. Caleb olhou para a tela, depois para os pais, e a expressão em seu rosto era de um horror crescente e angustiante. Ele olhou para eles como se os visse pela primeira vez. Soltou um pequeno som engasgado e então apoiou a cabeça nas mãos, os ombros tremendo. Jessie levantou, a personificação da fúria fria e profissional. O senhor tem duas opções, disse ela, com a voz gélida. Opção 1. Meu escritório entra com uma ação civil por má conduta financeira, negligência e conspiração para cometer fraude. Ao mesmo tempo, encaminharemos todo este conjunto de provas ao Washington Post. Sua reputação, Sr. Thorne, tanto profissional quanto socialmente, será aniquilada. Ela deixou isso se aprofundar por um longo e doloroso momento. Opção 2, continuou, você aceita os termos de rendição oferecidos pelo Capitão Ball. Levantei-me então, com todo o peso da minha autoridade se abatendo sobre mim como um manto. Olhei para as 3 pessoas destruídas do outro lado da mesa. Eu era a Senhora Justiça, mas meus olhos estavam arregalados. Vocês reembolsarão integralmente os $62.000 na minha conta pessoal. Vocês cobrirão cada centavo das contas médicas do meu pai, passadas, presentes e futuras. E vocês 3 assinarão um acordo legalmente vinculativo para nunca mais entrarem em contato comigo ou com meus pais ou pisarem na minha propriedade, nunca mais. Fiz uma pausa. Isso acabou. Depois que os Thorne saíram correndo do escritório de Jess, com a arrogância despedaçada, não houve comemoração triunfante. Houve apenas silêncio, um silêncio vasto e ecoante que me acompanhou por todo o caminho para casa. Entrei pela porta da frente, as novas fechaduras fechando-se atrás de mim com um clique reconfortante. A casa estava limpa, silenciosa e, pela primeira vez, parecia completa e inequivocamente minha. Mas não havia alegria na vitória, apenas uma exaustão profunda e um vazio profundo e cavernoso. A adrenalina da luta havia desaparecido, deixando para trás a dura realidade das consequências. Eu havia vencido a guerra, sim. Eu havia defendido meu território, repelido os invasores, mas o custo havia sido imenso. A vida que eu pensava estar construindo, o casamento no qual havia investido meu coração, a esperança de uma família unida, tudo isso era ruína, danos colaterais. Encontrei-me no quarto térreo, aquele destinado ao meu pai. Sentei-me no chão, com as costas apoiadas na parede fria de gesso, e olhei pela janela para o jardim. Eu havia defendido a fortaleza com sucesso, mas agora era o único sentinela na muralha, guardando um reino de um só homem. Eu estava aprendendo que a vitória tinha um gosto amargo e solitário. Algumas semanas se passaram em um turbilhão de visitas ao hospital e noites tranquilas sozinho. O dinheiro foi transferido para minha conta. O acordo foi assinado. Estava tudo clinicamente e legalmente concluído. Então, uma mensagem de Caleb: podemos conversar, só uma vez, por favor? Nos encontramos em um local neutro, uma cafeteria estéril em um shopping center a meio caminho entre minha casa e seu novo apartamento. Ele parecia diminuído, mais magro, cansado, e, sem a figura imponente dos pais ao seu lado, parecia assustadoramente um menino perdido. Ele mexeu o café nervosamente, e o tilintar da colher contra a cerâmica foi o único som entre nós por um longo momento. Molly, começou ele, com a voz rouca, comecei a consultar um terapeuta. Estou percebendo muitas coisas sobre eles, sobre mim, sobre como os deixei controlar a minha vida inteira. Ele finalmente olhou para cima, e seus olhos estavam cheios de um remorso genuíno e doloroso. Eu falei com você como marido, como parceiro, como homem. Sinto muito, muito mesmo. O pedido de desculpas era real. Eu podia ver isso. Uma versão mais jovem de mim, aquela que tanto desejara que seu amor fosse suficiente,
teria se agarrado àquelas palavras. Mas eu tinha ouvido palavras demais. Eu tinha visto ações demais que as contradiziam. Eu te entendo, Caleb, eu disse, com a voz suave, mas firme. Mas um pedido de desculpas não pode apagar o que aconteceu. Você não ficou parado enquanto eles atacavam minha família. Você entregou a munição a eles. Você usou meu dinheiro para financiar a festa deles. Você deixou meu pai desmaiado na porta. Palavras não podem consertar isso. Eu sei, disse ele, com a voz embargada. Inclinou-se para a frente, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa, a imagem do desespero. Mas eu posso mudar. Estou mudando. Podemos recomeçar. Olhei para ele, olhei de verdade, buscando em seu rosto o homem com quem eu pensava ter me casado. Mas ele se fora. Ou talvez nunca tivesse estado lá de verdade. Eu só via a casca de um homem, esvaziada por uma vida inteira tentando apaziguar os pais. Não havia mais nada em que se basear. Não, Caleb, eu disse, e a palavra, quando finalmente saiu, foi como um alívio. Não podemos. Terminamos na noite em que você os escolheu em vez de mim. Na noite em que você deixou meu pai cair. Enfiei a mão na bolsa e deslizei uma pasta de papel pardo sobre a mesa. Jazz a havia preparado para mim. Este é um pedido de divórcio sem contestação. Não estou pedindo um único centavo que já não seja meu. Quero que seja limpo e rápido. Mas os limites agora estão definidos. Você e sua família devem ficar longe de mim e dos meus, para sempre. Ele não discutiu. Apenas encarou a pasta como se fosse um atestado de óbito. Assentiu lentamente, sem forças para lutar. O garoto perdido estava realmente perdido agora. Naquela noite, o sono não veio. Deitei-me na cama, olhando para o teto, assombrada por uma pergunta recorrente e torturante: por que deixei isso continuar por tanto tempo? A culpa pesava no meu peito. Eu me culpava por ignorar os sinais de alerta, por ser leal demais, confiante demais, por acreditar que o amor poderia superar as falhas fundamentais do caráter dele. Pouco depois das 2 horas da manhã, saí da cama, incapaz de suportar o confinamento da casa por mais tempo. Dirigi até Washington, D.C., a cidade silenciosa e adormecida. Encontrei-me no Memorial dos Veteranos do Vietnã. Na escuridão fria e silenciosa, caminhei ao longo da muralha, seu granito negro polido refletindo a tênue luz da lua. Passei os dedos pelos nomes frios esculpidos dos caídos, milhares e milhares deles, homens que, como meu pai, atenderam a um chamado e pagaram um preço. Pensei em perdão. Certa vez, li um artigo sobre o conceito judaico de techuvá, ou expiação. Ele argumentava que o verdadeiro perdão não poderia ser concedido até que a pessoa que causou o dano tivesse completado 4 etapas: confessar verbalmente o erro, expressar remorso genuíno, compensar o dano e provar, por meio de suas ações futuras, que jamais repetiria a ofensa. Caleb tinha dado o primeiro passo e talvez o segundo, mas os Thornes não tinham feito nada. E eu percebi que perdoá-los não era meu trabalho. Meu trabalho era me curar. E isso começava com o perdão que eu tinha para mim mesma. Eu agi por amor, lealdade e esperança, as mesmas qualidades que fazem um bom soldado, um bom parceiro, uma boa pessoa. Foram eles que distorceram essas qualidades e as usaram como armas contra mim. A culpa não foi minha. Aceitar essa verdade foi o último e silencioso ato de libertação. Ali, diante de tanto sacrifício, minha própria batalha parecia pequena, mas também válida. Eu não era mais uma vítima dos Thornes. Eu era uma sobrevivente da guerra que eles haviam iniciado. E agora, pela primeira vez, o futuro parecia meu. Pensei em Caleb, esperando que a terapia o ajudasse. Mas, à medida que me afastava daquele muro de nomes, uma nova pergunta começou a se formar em minha mente, uma pergunta sem resposta fácil: as pessoas podem realmente mudar? Ou elas apenas se tornam versões melhores de quem sempre foram? 1 ano se passou desde o dia na sala de conferências de vidro. A pergunta que me fiz naquela noite no memorial: as pessoas podem realmente mudar? Ainda persiste.
Talvez eu nunca saiba a resposta para Caleb, mas sei a resposta para mim. Eu já sei. Minha casa não é mais uma fortaleza. É um lar. Um lar de verdade. Preenchido não pelo silêncio tenso de uma trégua frágil, mas pelos sons tranquilos da vida, o murmúrio suave da televisão, o aroma dos doces da minha mãe e o som das risadas. Meus pais se mudaram para minha casa há 6 meses. A saúde do meu pai melhorou notavelmente. Os médicos chamam isso de milagre da medicina. Eu chamo isso de poder curativo da paz. Todas as manhãs, ele se senta na varanda dos fundos com seu café, me observando trabalhar no jardim. Arranquei a maior parte do gramado imaculado e bem cuidado do quintal, símbolo do conformismo suburbano, e o substituí por canteiros altos cheios de vida, tomates, pepinos, abobrinhas e fileiras de lavanda perfumada. Minhas mãos, antes treinadas para manusear um rifle com maestria e gerenciar documentos logísticos complexos, se reaproximaram da sensação simples e honesta da terra fresca e dos caules delicados de novas mudas. Cada vez que arranco uma erva daninha teimosa do solo, sinto uma satisfação silenciosa, como se estivesse removendo mais um resquício do passado tóxico. Este espaço não é mais uma posição defensiva. É um santuário. Raramente penso nos tornes. Washington DC é uma cidade que se baseia em reputação, e a deles, descobri, não. Boatos nos círculos de elite de Georgetown e do Capitólio são mais eficazes do que qualquer processo judicial. A história de um advogado poderoso e sua esposa socialite maltratando um veterano condecorado e sua filha na ativa em uma cidade que venera seus militares foi uma sentença de morte social. Eles cometeram um único pecado imperdoável em Washington, tiveram má aparência. Tornaram-se tóxicos. O divórcio foi finalizado sem brigas. A última notícia que tive, por meio de uma mensagem discreta de Beatrice, foi que Caleb havia se mudado para outra cidade na costa oeste. Ele estava tentando, disse ela, construir uma vida nos próprios termos, longe da longa e sombria sombra dos pais. Não senti nenhuma satisfação com a notícia, nenhum gosto amargo de vingança, apenas uma sensação silenciosa e distante de paz. O destino deles era a consequência natural de suas próprias ações. Eu simplesmente me afastei do caminho de sua autodestruição. Aquela pergunta incômoda sobre mudança encontrou resposta não neles, mas em mim. Minha guerra com os Tornes mudou minha missão de vida. Na base, notei os mesmos sinais sutis de angústia nas esposas de outros soldados, as ansiedades silenciosas, as histórias de sogros difíceis, a luta para manter o senso de identidade em uma vida definida pela carreira de outra pessoa. Vi minha própria história refletida nos olhos deles. Então, comecei algo. Não era um programa oficial, apenas uma oficina informal que eu realizava no centro comunitário nas noites de terça-feira. Chamei de Operação Fronteiras. Usando minha própria experiência, adquirida com muito esforço, como estudo de caso, criei um novo tipo de manual de treinamento. Ensinei-os a identificar as táticas sutis de manipulação, a estabelecer e impor limites saudáveis com suas famílias, tanto aquelas em que nasceram quanto aquelas com as quais se casaram. Mais importante ainda, ensinei-os a defender seu próprio território mental e emocional, a construir um santuário dentro de si que ninguém poderia invadir. Peguei o capítulo mais doloroso da minha vida e o transformei em um mapa para ajudar outros a encontrarem a saída da floresta. Minha dor se tornou meu propósito. Minhas cicatrizes se tornaram minhas credenciais. Ontem à noite, nós três, minha mãe, meu pai e eu, estávamos sentados para jantar na varanda dos fundos. Comíamos uma refeição simples, feita quase inteiramente com produtos da minha horta, salada de tomate fresco, abobrinha grelhada e batatas novas como acompanhamento. O sol estava se pondo, pintando o céu da Virgínia em tons vibrantes de roxo e laranja. Meu pai estendeu o braço sobre a mesa e segurou a minha mão. Seu aperto era forte novamente. Estou orgulhoso de você, Molly, disse ele, com a voz carregada de emoção. Achei que ele ia dizer algo sobre a batalha que eu havia lutado, a vitória que eu havia conquistado. Mas ele não disse. Não estou orgulhoso porque você venceu, disse ele, olhando-me diretamente nos olhos. Estou orgulhoso porque você encontrou paz depois da guerra.
E naquele momento, eu entendi tudo. Olhei para o céu sereno, para o jardim que eu havia cultivado com minhas próprias mãos, para os rostos das duas pessoas que representavam o amor incondicional. Finalmente percebi que as batalhas mais difíceis não são travadas em campos de tiro distantes. Elas são travadas em nossos corações e em nossos lares. E a maior vitória não está em derrotar um inimigo. Está em construir uma vida onde você pode finalmente respirar livremente, cercado por um amor verdadeiro e uma paz merecida. Meu nome é Capitã Molly Ball. Sobrevivi à guerra com os Thorns. E esta é a história de como reconquistei não apenas minha casa, mas minha própria alma. Obrigada por ouvir minha história. Minha batalha específica acabou, mas sei que, para muitos de vocês que estão assistindo, a luta pela própria paz continua. Saibam que sua força é real, seus limites são válidos e vocês não estão sozinhos em sua jornada. Se essa história ressoou com você, ficaria honrado se você se inscrevesse e se juntasse à nossa comunidade de sobreviventes. Curtir este vídeo ajuda a levar esta mensagem de esperança a outras pessoas que precisam ouvi-la. E, por fim, adoraria ler nos comentários: qual pequeno passo você está dando para construir seu próprio santuário de paz?